Hoje nós estamos no quinto episódio, assim posso chamar, já que estamos falando de série. Eu venho aqui como quinto elemento da equipe pastoral do pastor Ronaldo, falar do Espírito Santo e a influência na vida devocional. Já ouvimos o pastor Tadeu abrir essa série falando sobre o Espírito Santo e a vida em família, conjugal e com os filhos. Na noite do mesmo domingo em que o pastor Tadeu ocupou aqui às 10 horas da manhã o púlpito para falar desse tema, à noite o pastor Gustavo Xavier, veio aqui e nos falou sobre o Espírito Santo e uma vida de serviço uns aos outros. Fomos abençoados já no primeiro domingo. Na sequência, o pastor Jorge veio aqui, domingo passado, e falou conosco sobre o Espírito Santo e uma vida de saúde física, emocional e espiritual. Fomos abençoados. À noite, o pastor P.A. veio com uma palavra do céu, falando para nós sobre o Espírito Santo e o trabalho. Se você perdeu algum desses episódios, alguma dessas temáticas, lá no YouTube você pode, então, ter acesso e conferir, porque nós estamos falando de forma muito focada sobre a atuação do Espírito Santo nas mais diversas áreas da nossa vida, mas estamos falando da mesma pessoa, estamos falando do Espírito Santo. O Espírito que esteve sobre Jesus nos seus dias terrenos, no seu ministério, o Espírito que levou Jesus a fazer tudo o que fez, e o mesmo Espírito que pôs na boca de Jesus uma palavra que a gente tem pouca compreensão da grandeza dela, e porque a gente às vezes fica só admirando o que Jesus falou, a gente às vezes não executa com excelência e participa da mesma alegria que Jesus participou a andar no Espírito, quando ele disse: as obras que eu faço, vocês também farão. E Jesus conclui dizendo: obras maiores vocês farão também. E Jesus estava dizendo isso não por causa da nossa capacidade pessoal, não da nossa capacidade comunitária. Jesus estava dizendo isso por causa do Espírito Santo que ele haveria de derramar sobre os primeiros discípulos lá em Jerusalém, e o mesmo Espírito que estava sobre ele foi derramado sobre aqueles 120, e o mesmo Espírito do Senhor está sendo derramado sobre nós, sobre cada um de nós, nesses dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você com muita clareza: ainda que nos esforcemos muito, que nos dediquemos muito, que continuemos essa série e façamos dela uma série interminável sobre o Espírito Santo, nós seremos incapazes de falar tudo sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é um assunto a ser tratado na igreja. O Espírito Santo é uma pessoa a nós desfrutarmos da sua doce e preciosa comunhão todos os dias. É um Espírito inesgotável no que pode fazer. É um Espírito inigualável no que pode fazer. É um Espírito que quer vir sobre mim e sobre você de uma forma nova nessa manhã. Quantos creem nisso? O Espírito Santo quer fazer alguma coisa nova na nossa vida. Eu tenho a alegria e privilégio de falar numa comunidade, pela primeira vez num culto pela manhã, para uma igreja seleta de gente dedicada a Deus, de gente que admiro muito na fé, gente experimentada, gente que tem experiências tremendas com o Espírito Santo, gente cheia do Espírito Santo, gente experiente na vida. Então eu vim aqui falar talvez uma série de obviedades para muitos de vocês. Eu vim dizer coisas que talvez você já esteja praticando em nível de excelência tão extraordinário, que as minhas palavras não vão alcançar o nível que você já está. Mas eu venho falar na mesma confiança que o apóstolo Paulo, quando se levanta, em todos os lugares onde foi falar sobre Deus, sobre a sua obra, sobre o Espírito Santo, enquanto ele falava, o Espírito Santo agia na vida das pessoas. Essa semana eu me dediquei a ler, a comer, se assim posso dizer, uma expressão que Ezequiel usa a respeito da palavra de Deus, encontrando as suas palavras, logo as comi. Eu fui para Atos dos Apóstolos, que é conhecido também como Atos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos é continuidade do livro que Lucas escreve, o evangelista Lucas escreve. Ele dá continuidade ao seu livro, não para só na obra de Jesus, mas continua acontecendo, ele continua registrando o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma pessoa que o recebe e cultiva relacionamento íntimo e diário com ele. Atos dos Apóstolos. Num determinado momento, lá no capítulo 10, nós vamos ver uma experiência extraordinária. Deus vai levar um homem chamado Cornélio, um homem temente a Deus, um homem de boas obras, um homem generoso, a um tempo de oração. Esse Cornélio não é participante da aliança judaica, das promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó. É um gentil, é um não-judeu. E Deus vai dar para ele, enquanto ele está orando, uma visão sobre um homem chamado Pedro, dizendo para ele aonde estava Pedro, dizendo: vou mandar buscar Pedro, porque eu tenho uma palavra para dizer a vocês por meio dele. E enquanto esse homem está orando, buscando a Deus, Deus falando com ele, dando a ele uma visão, Deus vai também visitar Pedro, dá para Pedro uma visão, dá para Pedro uma revelação, que tem a ver com Cornélio.
E aí uma comitiva chega onde está Pedro. Pedro então é informado sobre Cornélio e diz assim, Deus já falou comigo, vamos até lá. Ele faz a viagem missionária, leva com ele alguns judeus, alguns da fé com ele. Chegando lá na cidade, onde estava Cornélio, ele encontra a casa de Cornélio lotada de gente, muita gente, todos gentios. Então agora um judeu, indo na casa de um não-judeu, e quando ele chega lá, ele é convencido de que Deus falou mesmo com Cornélio, e ele começa a anunciar o evangelho de Jesus àqueles homens e mulheres, a casa lotada, e diz as escrituras que enquanto Pedro ministrava, enquanto Pedro anunciava o evangelho, enquanto ele falava, o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas. De modo que a comitiva de judeus que foram com ele ficaram atônicos e perplexos, diz o texto, por verem o Espírito Santo se derramar na vida daquelas pessoas, como se derramaram também lá em Jerusalém, na festa judaica, lá na festa chamada Pentecostal, o mesmo Espírito se derramando sobre pessoas diferentes. Meus irmãos, depois de nós nascermos de novo, depois de nós termos a nossa vida transformada pelo poder de Deus e do Evangelho, nossa maior necessidade, talvez eu vá repetir isso aqui muitas vezes, porque esse talvez seja o ponto central do que vim comunicar a vocês nessa manhã, a nossa maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo. Depois de sermos transformados pelo poder do Evangelho, regenerados pelo poder do Espírito Santo, depois de sermos lavados pela palavra de Deus, crucificados e ressuscitados com Cristo, nossa maior necessidade diariamente é sermos cheios do Espírito Santo. E Deus quer fazer isso conosco. E o Espírito quer fazer isso na nossa vida. E nós vamos conferir aqui um texto, já que falamos de Atos Apóstolos, eu queria pedir que você corra Atos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu queria ler com vocês essas porções bíblicas. Embora a gente vá saltar alguns versos, não haverá nenhum prejuízo para a nossa compreensão, para o nosso entendimento e para o contexto aplicado aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 1 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Você pode aí procurar na tua Bíblia, é tão gostoso ouvir esse barulho das folhas. Você procurando aí desesperado, porque perdeu um pouquinho da dinâmica de fazer isso na Bíblia impressa, porque tem digital, pode recorrer a digital também. Se você quiser ver na tela, o Lucas vai colocar para a gente aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Mas como pano de fundo, você não precisa ir até o texto, talvez você o conheça bem. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Gálatas, em particular o capítulo de número 5, que na NVI deve ter um título igual tem na minha, dizendo a vida no Espírito. Ele está falando sobre as obras da carne, as obras do Espírito, está falando sobre a vida no Espírito, e lá no verso 25 ele conclui dizendo a seguinte, Gálatas 5, 25, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele aparece aqui então dois verbos, viver no Espírito e andar no Espírito. Quais são os dois verbos? São dois verbos com implicância completamente distinta umas das outras. E nós vamos ver daqui a pouco isso, e volto para concluir esse texto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, verso 1 diz assim, em meu livro anterior, está dizendo Lucas, a Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio de quem? Por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Entre a ressurreição e a ascensão, 40 dias Jesus esteve entre os discípulos, falando sobre eles acerca do reino de Deus. Verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Qual é a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, promessa da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? O assunto pega uma curva, mas Jesus volta a focalizar no Espírito Santo no verso seguinte, no verso 7, ele diz, e ele lhes respondeu, Jesus respondeu,
Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E olha o propósito do Espírito Santo descer sobre uma pessoa, um homem ou uma mulher. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso envolve o Brasil, Zona Leste, Carrão, São Paulo, Comunidade da Graça, Rua Eponina 390. Glória a Deus, se quer aplaudir, aplauda. Obrigado, Senhor, por tua promessa, que tem se cumprido. Glória a Deus. Continuando, no verso 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Dá um salto e vai para o capítulo 2. Promessa feita, promessa registrada, corações nutridos por uma esperança de que o Espírito Santo viria e faria o que Deus, na pessoa de Jesus, falou que faria. Capítulo 2, dá um salto aí. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Tenta imaginar uma cena muito parecida com essa nossa aqui. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, ou impetuoso, talvez na sua versão, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que se parecia com línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Guarda essa expressão, porque eu vou voltar nela. E pousou sobre cada um deles. Verso 4. Qual é a expressão que começa aí o verso 4 na sua versão? Todos. Quantos? Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram todos a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, que som? O som que saía da boca daqueles irmãos cheios do Espírito Santo. Ouvindo este som, eles então ajuntaram-se como uma multidão e ficaram perplexos, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E no verso 12 reforça: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Mas no meio desses atônitos e perplexos, perguntando, surge aqui um grupo que a Bíblia diz que alguns deles, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia, e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Um homem cheio do Espírito Santo explicando o que estava acontecendo por meio do Espírito. Porque se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Um homem cheio do Espírito Santo começa a pregar o primeiro sermão evangelístico, cristocêntrico da história. Ele diz: ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel 2, 28 a 32, ele diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E a conclusão dessa pregação é que aqueles homens perplexos e atônitos, ou zombadores, depois de ouvirem Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, pregar o primeiro sermão da era cristã, aconteceu um fenômeno que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. As pessoas reagem à palavra de Deus, as pessoas respondem ao Evangelho de Jesus, as pessoas passam a desejar viver uma vida nova que só Jesus pode dar, e as pessoas começam a ter alguma ação, algum movimento na direção disso. Diferente do que a gente faz por causa da dinâmica de culto num prédio, sempre no final de uma mensagem evangelística, nós damos para as pessoas a grande oportunidade de elas corresponderem ao chamado de Deus. Damos para elas a oportunidade de entregarem as suas vidas a Jesus. O que muitas vezes se chama de fazer um apelo, ou, na verdade, é uma decisão, oportunidade que as pessoas têm de fazer a decisão. Mas diferente do que acontece nos nossos prédios, e tem acontecido na comunidade da graça em profusão, o apóstolo Pedro, depois de pregar esse sermão, as pessoas estão com seus corações comprimidos, compungidos, desesperados por uma vida nova, desejosos de abandonarem a sua vida religiosa e de pecados e entregarem-se completamente a Jesus. E eles perguntam a Pedro e os demais discípulos: irmãos, depois de ouvir o que vocês estão dizendo a respeito de Jesus e do Espírito Santo, o que nós podemos fazer? Então Pedro levanta e diz: cada um de vocês, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão receber como consequência o dom do Espírito Santo. E diz a Bíblia que naquele dia, mais de 3.000 almas se converteram a Jesus. E aí nós conhecemos o que se nasce a igreja, eles passam a viver juntos, porque quem ama, anda junto, convive junto. Uma das grandes evidências da obra do Espírito Santo na nossa vida, é que nós passamos a desejar andar com Jesus e andar uns com os outros. Uma pessoa nascida de Deus, nascida de novo, regenerada, uma pessoa que o Espírito Santo a encheu, ela passa naturalmente a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o próximo como a si mesmo. Ela tem desejo de estar onde Deus está, ela tem desejo de estar onde os irmãos estão. Ela não falta em culto nenhum, nem depende de quem vai pregar. Ela olha lá no Instagram, ela diz o seguinte: não importa quem vai pregar, eu estarei porque a igreja de Jesus está, eu estou também, porque quem ama, anda junto. Fui ontem à noite, não sei se a Sarinha e o Tiago estão por aí, são líderes de célula, supervisores, estão lá em cima, e com uma turma boa. Fui ontem, pastor Ronaldo, fizeram um jantar de casais, juntaram 2 células, e para a glória de Deus, fizeram lá um encontro, tinha um crepe maravilhoso, mas que ambiente gostoso de irmãos convivendo juntos uns com os outros, gente com quase 50 anos de vida conjugal, outros com menos de 1 ano de vida conjugal, outros com média idade, eu com 13 anos e a minha esposa, e a gente reunido lá, um ambiente fraterno, gostoso, porque ali estava reunida a igreja de Jesus. O convite era para um jantar de namorados, mas no final das contas, era um encontro de amor, onde o Espírito Santo estava atuando na nossa vida, um tempo de comunhão, de conhecer uns aos outros, de conversar, de dialogar, de orar uns pelos outros, de estimular uns aos outros. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando para fazer da igreja uma coisa íntima e profunda na unidade entre os irmãos também. Porque é impossível amar a Deus a quem não vemos e não amar o irmão a quem vemos. O Espírito Santo trabalha nisso. Uma pessoa que está numa célula está cooperando para a obra do Espírito Santo na vida dela. E sabe o que vai acontecer na vida de uma pessoa que pratica esses princípios? Vai ser cheia do Espírito Santo todos os dias. Fica aqui o meu estímulo. Você não é obrigado a participar de uma célula. Mas eu preciso dizer para você, se você não está numa célula, ouça-me bem, se você não está numa célula, você está perdendo muito. Porque o que o Espírito Santo tem feito nas nossas células tem sido uma coisa extraordinária e fantástica. Os testemunhos que nós temos ouvido de gente que tem sido socorrida, gente que tem sido fortalecida, guardada e abençoada, no contexto do grupo pequeno da célula, está crescendo aos montes, pessoas sendo abençoadas,
pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo no ambiente de uma célula. Não se limitando aos cultos de domingo. Muito bom. Volta para o texto. E eu quero pensar algumas coisas aqui com vocês, porque a proposta da minha mensagem hoje a respeito do Espírito Santo é o Espírito Santo e a influência na nossa vida devocional. Eu me lembro em 2016, quando a Veja estampou numa das suas capas do ano, a seguinte expressão: em 2040, a população evangélica no Brasil vai se tornar predominantemente a religião do nosso país. Eles previam de forma aritmética, pelo crescimento exponencial do número de pessoas que respondiam qual é a sua religião, minha religião é cristão evangélico, eles fizeram uma contagem, uma métrica aritmética, e disseram que em 2040, David, nós teremos 80% da população. Isso não é uma profecia, isso é só uma projeção, porque na contramão disso, o que nós devemos perguntar a nós mesmos, é que impacto essa igreja que vai crescendo, o número de frequentadores de igreja aos domingos tem causado na sociedade. Pessoas que frequentam nossos cultos aqui na comunidade, em tantos outros lugares, que impacto isso tem produzido na nossa sociedade? A nossa sociedade tem sido menos desigual? Sim ou não? Por causa do crescimento da população chamada evangélica em São Paulo, vamos só dimensionar aqui para a nossa realidade mais próxima, a gente vê menos desigualdade porque o número de crentes vão aumentando? Não. A injustiça está diminuindo? A maldade? A violência? E podia citar um monte de coisa, tem diminuído? Não. Então o crescimento populacional não tem sido proporcional ao impacto que isso causa na sociedade. Por que estou dizendo isso? Porque uma das grandes evidências de gente cheia do Espírito Santo é que elas passam a viver de uma forma completamente diferente do que quando não eram cheias do Espírito Santo. Eu me lembro que até os 20 anos de idade na minha vida, eu jamais ouvi falar sobre o Espírito Santo. E eu fiquei alucinado quando ouvi as verdades do Evangelho pregado aqui pelo pastor Carlos Alberto, pelo pastor Antunes. Uma época em que a gente tinha uma preocupação grandiosíssimo em que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, encontros focalizados nisso, vigílias nessa direção. Eu me lembro sentado aqui nessas cadeiras, vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre muita gente e não sendo derramado sobre a minha vida, porque eu achava que se eu estivesse num ambiente onde o Espírito Santo está agindo, por descuido do Espírito Santo, eu seria cheio também. Está acontecendo, está jogando água, alguma coisa vai respingar em mim, isso não é verdade. O Espírito Santo pode agir aqui entre nós, talvez em 1.250 pessoas que são o número das nossas cadeiras, mas o Espírito Santo pode se mover num lugar desse e não se mover sobre todas as pessoas. Nós podemos ser testemunhas oculares do que o Espírito Santo está fazendo nos nossos encontros de domingo aqui, nas nossas células, e sermos testemunhas oculares, ver, perceber, mas não receber. E isso naturalmente não vai gerar impacto nenhum na sociedade. Nós vamos trabalhar como se talvez nunca tivéssemos ouvido falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos estudar como se o Espírito Santo não existisse. Nós vamos viver a nossa vida comum do lar, como se o Espírito Santo nunca foi nos ministrado. Vamos viver como pessoas comuns, mas que têm alguma aventura de domingo espiritual. Batemos palmas, nos emocionamos, participamos dos desafios, mas não somos cheios do Espírito Santo, porque a grande evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a reação física e emocional dela no culto. É como ela vai viver depois que o culto acabar aqui nas 2 horinhas, depois de sair daquela porta. Como vai lidar com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com o patrão, com o empregado, com os agentes políticos, com o mundo. E eu me lembro que até os 21 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo, mas estava alucinado. Até um dia que o Espírito Santo me encheu no encontro. E a minha vida foi completamente transformada. Talvez está minha mãe lá assistindo agora pela manhã, e a minha mãe foi a primeira pessoa pela qual o Espírito Santo me projetou para levá-la a Jesus. E depois aos meus irmãos, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sempre preocupada com o estado espiritual das pessoas. Eu me lembro naquela época, pastor Antunes, que nós tínhamos entre nós um pacto, de sempre quando falarmos uns com os outros, fazer a pergunta amorosa: como é que está a tua vida de intimidade com Deus? Tenho dito isso porque, como pastor aqui nessa comunidade Tempo Integral, tenho atendido muita gente que eu estou vendo agora,
E uma coisa comum que sempre faço e aprendi com o pastor Carlos Alberto, aqui de púlpito e no pessoal, que já estive com ele pessoalmente, viajando, e o vi fazendo isso, e ele fazia muito comigo, isso me abençoava e é um fator de segurança. Sempre que vou aconselhar alguém, depois de ouvi-la com toda educação e presteza, alguns falam mais, outros falam menos, mas todos falam, eu faço a seguinte pergunta para a pessoa: como é que está a tua vida com Deus? E a atmosfera, como cantamos aqui, sempre muda. Porque as pessoas são honestas em dizer: pastor, eu não tenho tempo com Deus, não. Minha vida de intimidade com Deus é inexistente. E talvez, pastor, seja por isso que eu estou vivendo essa crise violenta na minha vida. Seja por isso, pastor, que eu fiz compromissos equivocados na minha vida. Talvez seja por isso, pastor, que eu tomei decisões na minha vida que foram erradas. Porque eu não tenho intimidade com Deus. Eu só ouço falar de Deus, me interesso por Deus quando entro por aquelas portas. A conversa muda, porque o assunto nosso não é ensinar as pessoas como viver, como fazer uma solução mágica, mirabolante, praticar algum princípio isolado de um contexto, para verem soluções sendo dadas a elas de forma instantânea, porque a vida cristã é impossível viver sem ser na dimensão do Espírito Santo. O Espírito Santo dá discernimento para as pessoas. Me lembro quando estava lendo aqui Atos capítulo 5, Atos capítulo 5 registra um movimento, depois da igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo. Uma das grandes manifestações do Espírito Santo é que os irmãos que eram mais abastados, que tinham posses, dinheiro, terrenos, começaram a pegar o que tinham, a vender o que tinham, e a entregar aos pés dos apóstolos para que eles dividissem, para que as pessoas não passassem necessidade. No meio disso tudo surge um casal chamado Ananias e Safira, que vendo esse movimento do Espírito, mas sem serem cheios do Espírito, eles quiseram fazer de modo que eles parecessem ser cheios do Espírito. Eles pegam uma propriedade, eles vendem, eles separam o valor e não todo o valor, fazem um compromisso de levar aos apóstolos, e lá pelas tantas, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz que o marido vai primeiro. Maridos, sempre com a gente. O marido vai primeiro, vai sozinho, sem esposa. Chega Pedro e diz a Pedro: está aqui, ó, estou participando também. Sou espiritual como todos. E Pedro diz assim, cheio de discernimento espiritual, diz assim: Ananias, quem te induziu a mentir ao Espírito Santo? Veja, Ananias não mentiu a um apóstolo, a um homem. Ele mentiu ao Espírito Santo. E quem disse para Pedro que Ananias estava mentindo? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá discernimento para a gente. Quando a gente tem vida de intimidade com Deus, nós somos preparados para os momentos difíceis da vida. Eu me lembro em 2015, contar essa história bem objetiva para vocês, talvez uma das grandes experiências com discernimento no Espírito Santo. Eu estava no meu tempo, era 2 ou 3 de julho de 2015. Nós estávamos vivendo o auge da crise econômica, começou em 2011, o mundo sendo sacudido economicamente, as empresas fazendo um monte de ajustes, demissões em massa. Eu trabalhava no mundo securitário, numa grande empresa ligada a um banco estatal, e aquela crise, eu vendo as pessoas sendo mandadas embora, planos de petição de demissão voluntária, todo aquele projeto de enxugar a folha e reduzir o número de profissionais, preparando-se para aquela crise. E como qualquer outra pessoa, eu estava com medo também de perder o meu emprego. Talvez você seja alguém que perdeu seu emprego nessa época e estava com medo também. Isso é natural. Mas passado 2012, 2013, 2014, aquele medo foi reduzindo, porque eu tinha, dos meus imediatos, eu tinha a promessa de que eu era muito importante para aquilo que estava acontecendo e o meu posto de trabalho estava garantido. Saí de férias em junho, 30 dias, voltei na primeira semana, segunda-feira de julho. Pamela. Acordei de manhã, 5h30 da manhã, para ter meu tempo com Deus, antes de ir para o meu trabalho, pastor Antunes. E lá no meu tempo com Deus, no meu devocional com Deus, na minha busca em Deus, naquela manhã, o Espírito Santo falou muito claramente comigo assim: você vai ser demitido. E uma imagem, uma revelação veio na minha mente de como estava o cenário. E o cenário era o seguinte: eu entrava pela última porta com o meu crachá, com o meu acesso, chegava mais cedo, estava lá só o meu líder imediato, que havia me feito juras de que eu estava garantido antes de eu sair de férias, todo vermelho, encabulado, dizendo para mim: você foi demitido. Não deu outra, eu fiz o meu trajeto aqui da Zona Leste, Itaquera, até o centro empresarial, lá na Zona Sul. Cheguei lá, a cena era exatamente essa. A hora que passei o meu crachá, eu vi lá o meu líder, Alexandre Agostinho. Ele vermelho, sem graça, me chamou de lado e eu falei: escuta, nem gaste seu tempo,
Porque o Espírito Santo falou comigo que eu fui demitido. Ele tinha um discurso prontinho para me consolar, e por causa da vida do Espírito e do discernimento do Espírito na minha vida, eu pude consolá-lo. Eu cheguei lá às 8h15 da manhã, saí de lá 12h14, consolando as pessoas com quem convivi por 16 anos, indireta e diretamente. Porque quando a gente tem vida no Espírito, quando a gente anda no Espírito, quando a gente pratica uma vida devocional, o Espírito Santo nos capacita de forma antecipada a enfrentar os desafios mais terríveis da nossa vida. A essa época, nós tínhamos comprado uma casa, feito um compromisso grande financeiramente, empenhamos. 15 dias depois, minha esposa ficou desempregada de novo. Fomos para Deus, e o Espírito para nós, pode comprar. Mesmo desempregados, mesmo em crise, eu estou dizendo para vocês, podem comprar. Vocês conhecem o final da história? Deus os abençoou. Porque uma pessoa que tem vida regular com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida devocional profunda, o Espírito Santo prepara a gente para viver coisas extraordinárias. E prepara o nosso coração de andarmos desesperados, ansiosos, precipitados ou surpreendidos. Uma pessoa que anda no Espírito Santo, tem intimidade com o Espírito Santo, não é pega de surpresa em circunstância nenhuma. O Espírito dá discernimento, dá graça e fortalece o nosso coração para enfrentar as dificuldades. Aí nós concluímos como o apóstolo Paulo. Concluímos como o apóstolo Paulo dizendo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um desemprego, uma enfermidade, uma crise na família, uma crise nos negócios, nada disso nos pega desprevenido. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus está sobre nós. O mesmo Espírito foi derramado lá em Jerusalém na festa do Pentecoste. Esse Espírito está sobre nós. O mesmo Espírito foi derramado lá na casa de Cornélio sobre uma porção de homens e mulheres. Esse mesmo Espírito está sobre nós. E esse Espírito nos capacita a viver uma vida extraordinária, acima da normalidade, acima da religião. Mas o que está acontecendo aqui no texto? Os historiadores dizem que quando Jesus diz: olhem, vocês fiquem em Jerusalém, aguardem a promessa de meu Pai, aguardem o Espírito Santo vir sobre vocês, por volta de 500 pessoas ouviram isso, e Jesus usou o termo assim, dentro de poucos dias. Eram dias de perseguição. Eram dias que aqueles que eram chamados do caminho, os cristãos, os discípulos de Jesus, estavam sendo perseguidos na sociedade, estavam amedrontados, agora aflitos com o coração, porque não tem mais Jesus entre eles, mas eles vão se reunir, 500 ouvem, só 120 permanecem firmes. 500 ouvem, 120 permanecem, e 120 são cheios do Espírito Santo. Sabe o que a gente conclui aqui, irmãos? Que para ser cheio do Espírito Santo, embora isso não seja mérito de nenhum de nós é merecedor de ser a habitação do Espírito Santo, Fábio. O Espírito Santo não vem sobre uma pessoa, sobre uma comunidade, porque eles se tornaram merecedores de serem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre pessoas dedicadas e disciplinadas. Gente que não se limita ao fato de ter experiência com Deus só num culto ou numa célula. Gente que tem vida de intimidade com Deus todos os dias. Todos os dias. Gente que acorda pela manhã ou termina o seu dia ou no período do dia, não importa que dia que você faça isso, abre um espaço na vida para ter vida de devoção a Deus, abre as Escrituras, separa um tempo para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus, para falar das grandezas de Deus, para ter intimidade com Deus, se reserva um espaço e um tempo para exclusivamente, intimamente se relacionar com Deus e com o Espírito Santo. Essas pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, e eu cheguei a essa constatação, como eu via nas vigílias aqui, e a gente sendo cheio do Espírito Santo das mais variadas formas. A mais evidente delas, pessoas falando noutras línguas, em novas línguas, e eu aqui dizendo Espírito Santo, e eu, está todo mundo, a galera está, e o Espírito Santo enchendo as pessoas, mas eu não tinha uma experiência. Eu descobri que aquelas pessoas não estavam sendo cheias ali pertinho de mim, por causa daquele momento, mas aquilo era uma consequência do que elas estavam fazendo longe dos meus olhos. Foi quando alguém se aproximou e disse assim: você quer ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo pode encher na tua casa. E deixa eu contar para vocês, na noite em que a vigília terminou, eu estava decepcionado com Deus e com o Espírito Santo, que um irmão me deu essa palavra, eu fui para minha casa, um barraco de favela, de madeira. Fui para o lugar mais espaçoso que eu tinha, era entre um botijão de gás e o fogão de casa. 4h30 da manhã, eu fui lá e me arrependi, foi dizendo: Espírito Santo, eu não tenho a motivação correta,
eu não te conheço, eu nem sei quem o Senhor é, mas eu te peço perdão, porque a partir de hoje eu quero ter uma vida mais dedicada, eu quero ter mais disciplina espiritual, eu quero ter uma vida longe dos olhos das pessoas também. E, irmãos, eu fui batizado entre um botijão de gás e um fogão. O Espírito Santo veio sobre mim, um êxtase, uma alegria, uma profunda paixão por Deus brotou na minha vida. Uma alegria que eu jamais havia sentido na minha vida, um sentido de existência, e eu estava ali ouvindo na minha voz, e com o maior medo daquilo não ser da minha cabeça, e quando eu abri a minha boca e rompeu novas línguas, eu não queria parar de orar nunca mais, eu queria orar em novas línguas. Eu ia no metrô falando em novas línguas, as pessoas olhando para mim, porque eu estava cheio de um desejo de conhecer mais o Espírito Santo. É só uma pequena fração. E eu descobri que o Espírito Santo pode encher muita gente e não encher todas as pessoas. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo, embora não seja mérito de ninguém, é resultado de esforço. Enchei-vos do Espírito Santo é um mandamento. O que eu e você temos feito nesses dias para sermos cheios do Espírito Santo? Qual a motivação do nosso coração para ser cheio do Espírito Santo? Nós vemos, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles saíram do lugar onde estavam e começaram a anunciar as grandezas de Deus para as pessoas. O Espírito Santo sempre, quando está sobre alguém, mobiliza alguém na direção de alguém que não conhece a Jesus. Uma das grandes e poderosas evidências do Espírito Santo na vida de alguém é que essa pessoa passa a ter desejo de falar de Jesus para as outras pessoas, passa a ter desejo de ver uma vida santa e reta diante de Deus, passa a ter desejo em testemunhar com a própria vida que agora ele experimentou de um novo reino, que agora ele é a habitação do Espírito Santo, que agora ele é uma nova criatura e que agora ele tem uma missão de andar como Jesus andou. Atos 10, 38, viram Jesus de Nazaré, a qual Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda a terra, fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus amigos se transformaram agora num alvo para mim evangelístico. Jogar bola já não era mais a minha maior paixão, era estar com aqueles meus amigos e dizer, eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu não conseguia nem ir no mercado pedir para alguém cortar frio e dizer para ele o seguinte, esse frio está bem cortado, porque o Espírito Santo pode dar a você. Como qualquer novo convertido, eu ficava procurando ocasião e fiquei chato. Mas o Espírito Santo continuou trabalhando e me dando sabedoria para eu aprender a buscar a melhor oportunidade de falar de Jesus. E às vezes com a boca caladinha. Às vezes, trabalhando de forma diferente do que todo mundo trabalhava. Então o negócio aqui é chegar atrasado, eu vou chegar mais cedo. Porque quando o Espírito Santo está sobre alguém, essa pessoa passa a fazer tudo o que faz com toda excelência. Ele se destaca sem fazer esforço. Todo mundo mente, ele não mente. Aí as pessoas ficam atônitas e perguntam, escuta, por que você não mente? Eu não minto? Porque o Espírito Santo tocou a minha boca com uma brasa, como fez com Isaías. A minha boca é ungida, a minha boca agora foi consagrada para falar das grandezas de Deus, e a minha boca não vai ser mais usada para mentira, para fofoca e para crítica. Gente assim está sendo promovida no ambiente de trabalho. Eu fui gestor, deixa eu contar para vocês uma experiência. Eu fui gestor, depois de sair do mundo securitário, eu fui trabalhar na JSL, Júlio Simões Logística, lá em Mogi das Cruzes. Fui chefiar uma equipe de 40 pessoas, entre os quais, para minha surpresa, a grande maioria era crente. E para minha tristeza, os que davam mais mau testemunho com o seu trabalho, quem eram? Crentes. Foi duro evangelizar aquele lugar, porque a referência que eles tinham de crente antes de mim, era uma referência horrorosa, porque os crentes eram os mais reclamões, os que mais entregavam atestado falso, e que mais fazia fofoca uns dos outros. Foi uma tristeza, está falando, como diz o pastor Ronaldo. Foi difícil pregar o evangelho naquele lugar, eu passei um ano e foi duro. Ganhei 2 almas só lá. Saí de lá desesperado, dizendo, Senhor, me ajuda a não ser nada contra esses irmãos aqui, mas me ajuda a ser, com a forma como eu vivo, uma pregação do evangelho. Irmão, nós estamos vendo uma época doida, eu estou caminhando para o fim, pode subir a banda aqui, que eu queria investir um tempo, me comprometi com o pastor Ronaldo, da gente orar a Deus, da gente buscar uma experiência nova com o Espírito Santo, buscarmos sermos cheios de novo, e de novo, e de novo, buscarmos revelação do alto para uma vida íntima e profunda com o Espírito Santo. Mas estamos vendo uma época estranha, irmãos. As pessoas estão fazendo o mínimo de esforço e esperando o máximo de resultado
Pessoas que se dedicam avidamente numa academia para ficar trincado, sarado, sarada. Nenhum problema. Você está pagando a academia e vai ficar bem mesmo. Saúde estética, nenhum problema, mas se dedicam. Pessoas que querem melhorar na sua vida profissional estão enfiando a cabeça em fazer curso e uma série de coisas. Dedique-se mesmo. Mas como a gente vê tão poucas pessoas dedicadas a serem cheias do Espírito Santo, pessoas pouco dedicadas. Deixa eu abrir o coração com vocês, porque hoje eu estou pregando, mas a maior parte que vocês me veem aqui de domingo pela manhã é entre a música e a palavra, aquele momento de transição, em que eu venho aqui para a gente começar um tempo de oração, e que tristeza que a voz de oração da igreja está cada vez mais diminuída. Eu me lembro quando, logo que me converti, frequentando essa comunidade, eu vinha de ônibus, eu escutava a igreja orando lá da ponta, lá da onde o busão para. Eu já vinha subindo aqui, ouvindo o som da igreja, o som da oração, o barulho do mover do Espírito Santo entre nós. Irmãos, parece que nós estamos perdendo o entusiasmo pela oração. Estamos perdendo paixão pela oração. E estamos achando que o Espírito Santo vai se derramar sobre nós só porque Ele é generoso e bom. Ele não vai. Ele pode se derramar sobre pessoas sim, mas em geral sobre pessoas dedicadas, pessoas que praticam disciplina espiritual, pessoas que dedicam tempo durante a semana fora desse encontro aqui, para ter tempo com o Espírito Santo, com as Escrituras e com a Palavra. Aí o Espírito Santo vem mesmo sobre essa pessoa. O Espírito Santo vem e capacita essa pessoa. O Espírito Santo vem e leva essa pessoa para um nível extraordinário de vida. E geralmente gente nova. Porque a gente vai passando o tempo se acostumando, a gente vai perdendo o entusiasmo pelas coisas espirituais. Vai transformando o sobrenatural em natural. Por quê? Porque vamos abandonando o tempo de comunhão e de profundidade, de intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos precisando de um batismo de arrependimento, irmãos. Voltar às primeiras obras, voltar às disciplinas espirituais, voltar nas casas de cada um de nós, olhar um para o outro, marido com a esposa com o marido, e perguntar: como está a tua vida com Deus? Nós estamos preocupados com um monte de coisa, menos com a vida espiritual das pessoas. Olhar para os nossos filhos e dizer: filho, como é que está a sua vida com Deus? Está precisando de ajuda? Vamos junto? Eu tenho uma pequenininha de 9 anos lá. Ela vai para o tempinho dela com Deus. Esses dias tivemos uma experiência, né, Débora? Ela foi junto com uma priminha para a casa da avó materna, mãe da minha esposa. E essa priminha, ela tem dificuldade às vezes de dormir fora de casa. Ela é pequenininha. Ela sente saudade de madrugada dos pais. Já fez isso em casa e ninguém dormiu. Eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Aí a Débora levanta, cheia do Espírito Santo, vai lá e resolve a coisa. Eu fico lá dormindo. Mas ela foi dormir na casa da avó. Lá pelas tantas ela acorda fazendo um escândalo porque estava com saudade do pai. Minha sogra entrou num desespero, uma mulher de Deus, uma criancinha desesperada. Minha filha ouviu. Levantou-se, pôs-se ao lado da onde a minha sobrinha estava, a priminha, impôs as mãos sobre ela e orou invocando a paz de Jesus sobre ela. No final da oração ela falou assim para a prima: viu, prima, você não crê que o Espírito Santo está com a gente aqui? Teu pai não está, mas o meu pai sempre me diz que o Espírito Santo está onde eu estou, e aonde estamos o Espírito Santo está. A menina dormiu em paz. Que tristeza ver tantos pais, às vezes, desconectados da realidade da vida espiritual dos filhos. Insensíveis, Fábio, dizendo assim: já fiz a minha parte, completou 18 anos, paguei a faculdade, tenho um carro novo, encaminhei, fala 3, 4, 5 línguas, já fiz a minha parte. A parte dos pais será feita até a eternidade. O cuidado com a vida espiritual do nosso filho deve ser permanente. A pergunta é: como está a sua vida espiritual, filho? Filha, como é que está a sua vida com Deus? Eles são honestos, porque nós devemos nos preocupar cada vez mais com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual uns dos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se preocupa com a sua vida espiritual e preocupa com a vida espiritual uns dos outros. Uma igreja saudável, o pastor está preocupado com a vida espiritual das suas ovelhas. Quando o pastor Ronaldo recebeu esse encargo, essa bênção de falarmos sobre o Espírito Santo nesse mês, é porque o Espírito Santo estava gerando o coração de um pastor que quer ver a sua comunidade, suas ovelhas crescendo, se desenvolvendo. Elas precisam ser cheias do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo e ter intimidade todos os dias com o Espírito Santo. Vamos ficar em pé?